Então, gente, as reações aí de eliminação, tá? Elas são exatamente o processo contrário que acontece, né? Que ocorre nas reações de adição, tá? É o processo contrário. As reações de eliminação, elas em geral, elas são caracterizadas, né? Pela situação de perder átomos, né? Elas perdem, os reagentes acabam, ou melhor dizendo, o reagente ele acaba perdendo. Em geral, ele sempre perde dois átomos, né? É, então, na reação de eliminação, vou ter exatamente o processo contrário que é a reação de adição. Por quê? Na reação de adição, eu estou ali adicionando uma coisa na outra, para formar um produto só. Eu tenho duas coisas, né, para formar um produto só. Isso é na reação de adição. Na de eliminação, eu tenho uma coisa só, um reagente só. Aqui eu estou com o mouse em cima dele agora. Eu tenho um reagente só e acabo formando dois produtos. Só que o que acontece? Para que haja essa eliminação, preciso ter um meio reacional adequado. Essa eliminação vai acontecer sob determinada temperatura, sob determinada pressão, sobre o uso de determinado catalisador, né? Então, assim, essa nova substância, tá? Ela vai formar uma ligação pi entre os átomos de carbono. O que é essa ligação pi? É ligação dupla. Porque quando eu estou eliminando, observe aqui no esquema, né? Eu tenho aqui esse reagente e eu vou eliminar x e y dele. Vocês podem ver que eu estou eliminando x e y, tá? E podem ver que eu tinha um reagente só e agora passo a ter dois produtos. Quando eu tiro x e y desses carbonos, precisa haver uma compensação. Nós sabemos que os carbonos fazem sempre quatro ligações. Então, se eu tiro dois ligantes aqui, como é que ele vai compensar isso? Fazendo uma dupla aqui entre eles. Então, o que eu tinha antes da seta aqui era um alcano, era um hidrocarboneto de ligação simples, e o que eu vou ter aqui depois da seta passa a ser um alceno, um hidrocarboneto de ligação dupla, tá? Por quê? Porque o alcano aqui perdeu dois átomos. E aí o que acontece? Os carbonos não vão ficar fazendo três ligações. Eles vão, né, fazer essa ligação dupla, que nós chamamos, né, costumamos chamar também de insaturação, essa ligação dupla aí. Tá? Então esse processo acontece para a gente e nós chamamos de eliminação. As reações de eliminação, elas acabam tendo, gente, algumas nomenclaturas, assim como outras reações também, né, que a gente encontra no dia a dia, né? Por exemplo, uma desidratação. Desidratar, né? É tirar água. Então eu estou eliminando água. Então uma reação de desidratação é um exemplo de uma reação de eliminação. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nas questões, né, em geral, assim, aparece, né, para a gente esses processos, né, com nomenclaturas diferentes. Então, a desidratação é um tipo de reação de eliminação. A desidrogenação, desidrogenar, é um outro tipo de reação de eliminação. O que eu estou eliminando na desidrogenação? Estou eliminando hidrogênio. O que eu estou eliminando na desidratação? Estou eliminando água. Desidratar é eliminar água. O que eu estaria eliminando na dealogenação? Eu estaria eliminando um halogênio. Tá? O que eu estaria eliminando numa reação de chamada dealogenidreto? Uma reação de dealogenidreto. Uma reação de dealogenidreto. Olha o nome, dealogenidreto. Eu até vou escrever aqui esse nome, porque ele acaba sendo tendo uma pronúncia
Engraçado. O que eu vou estar eliminando numa reação de olha só, vou botar aqui para ti. Halogênio-hidreto. Eu vou estar eliminando um halogênio e um hidrogênio ao mesmo tempo. Se eu considerar que esse X e esse Y, que esse X é um hidrogênio e esse Y é um cloro, eu posso chamar essa reação aqui de reação de dehalogênio-hidreto, ou seja, eu estou eliminando um halogênio, que seria o cloro, e um hidreto, que é o hidrogênio. Se eu considerar que esses X e Y aqui, os dois são cloros, eu posso chamar então essa reação, né, de reação de eliminação ou de reação de dehalogenação, tá? Que é retirar o quê? O halogênio, no caso, o cloro. Por que eu chamo o cloro de halogênio? Porque ele está na família 17 da tabela periódica. Se isso aqui fosse uma hidroxila, um OH, e isso aqui um hidrogênio, eu estaria fazendo uma reação de desidratação, eliminando a água. Tá? Se X e Y, os dois fossem hidrogênios, eu estaria fazendo uma reação de desidrogenação, eliminando o hidrogênio. Tá? Vou mostrar aqui um processo bem comum, né, que a gente conhece aí, que seria as reações de eliminação, tá, na indústria de plásticos, tá, para obtenção de matéria-prima. Então eu pego o álcool, o etanol, por exemplo, né, olha aqui, é o álcool, o etanol, e esse álcool, esse etanol aqui, eu elimino dele um hidrogênio e elimino dele uma hidroxila. O que acontece quando eu junto um hidrogênio com uma hidroxila? Eu formo água, tá? Então, eu tenho a eliminação aqui da água, tá? Por isso que eu vou chamar esse processo de desidratação, eliminei a água. Só que quando eu tiro o hidrogênio, quando eu tiro a hidroxila, esses carbonos eles não vão ficar fazendo 3 ligações. Eu preciso compensar isso. E o que acontece quando a gente compensa isso? O que acontece nessas condições? Acontece que eu vou ter uma ligação dupla, eu vou ter a formação de um alceno. Esse alceno ali que está sendo formado, eu chamo ele de eteno. E esse eteno, minha gente, é base para fazer matéria-prima, para fazer polietileno, para fazer diversos outros tipos de plásticos. Tá? O eteno, ele também não é obtido somente a partir do álcool. Tá? Essa é uma possibilidade de obter eteno. Se eu tiver que classificar eteno, eteno é um hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio, certo? Então eu tinha um álcool, aí eu tirei desse álcool a hidroxila e tirei desse álcool o hidrogênio. Então, hidroxila mais hidrogênio é água, eu tirei a água desse álcool. Se eu tiro a água do álcool, eu formo um hidrocarboneto. Tá? Esse hidrocarboneto, o eteno, a gente pode utilizar ele na fabricação de polímeros. O que são polímeros? Poli, muitos, meros, partes. Então, moléculas com muitas partes. Isso são os polímeros, tá? Uma molécula com muitas partes. Tá? A gente acaba vendo polímeros por todos os lados, né? Porque essas moléculas com muitas partes, uma dessas propriedades, né, são a característica da formação dos plásticos. E a gente sabe que hoje em dia o celular que vocês estão usando para me acompanhar ele tem revestimento plástico. O computador que eu estou usando para dar aula para vocês aqui, o notebook, ele tem revestimento plástico. Canetas têm revestimento plásticos. Materiais didáticos vêm com revestimento de plástico. Enfim, eu passaria o dia inteiro falando aqui, né, de produtos que em algum momento têm plástico. É claro que existem N tipos de
plásticos, tá? Tem vários tipos de plásticos. Essa aqui é só uma possibilidade, o polietileno. Em geral, o plástico utilizado para fazer sacolinhas plásticas, né? É só uma possibilidade de diversas outras possibilidades que a gente tem, né? Eu tenho hoje tranquilamente, eu poderia categorizar aqui tranquilamente para vocês 10 tipos de plásticos diferentes que a gente usa todos os dias. Mas o objetivo da aula aqui não é falar sobre plástico, e sim sobre mecanismo de reação. A gente ainda vai falar sobre plásticos esse ano de 2020, mas agora o objetivo é a gente falar sobre esse mecanismo de reação que está aí brotado, aí, que está na tua tela aí, né? Que é onde eu tenho a eliminação de alguma coisa. Então, como é que eu enxergo uma reação de eliminação? Eu tenho um reagente, né? E vou ter dois produtos a partir desse um reagente. E aí, se eu estiver eliminando o hidrogênio, desidrogenação. Se eu estiver eliminando um halogênio, um cloro, um bromo e iodo, é um processo de halogenação, tá? Desidrohalogenação. Se eu estiver eliminando, por exemplo, sei lá, uma molécula que eu tenha lá um hidrogênio e um cloro, tá? Então eu vou ter nessa molécula a possibilidade de, se aqui fosse um hidrogênio e aqui fosse um cloro, eu estaria fazendo um processo de hidrohalogenação, tá? Que é eliminar, né, um hidrogênio e um halogênio. Nesse caso aqui eu estou eliminando um hidrogênio e uma hidroxila, hidrogênio e hidroxila, quando juntos formam a água. Então estou eliminando a água, então por isso essa reação aqui é uma reação de desidratação. Por que eu estou batendo tanto nessa tecla? Porque às vezes tu aprende o que é uma reação de eliminação, aprende o mecanismo, e aí depois cai na prova lá, um processo de desidratação. Então, poxa, eu nunca ouvi falar nisso. Um processo de desidrohalogenação. Putz, mas eu nunca ouvi falar nisso. Esses processos, né, são tipos de reação de eliminação. Então eu tenho esses 4 tipos aí, na verdade, de reações de eliminação. Eu tenho a desidrogenação, eu tenho a dehalogenação, eu vou ter a dehalohidrogenação e eu vou ter a desidratação. Essas 4 possibilidades aí, tá? E aqui, como eu já tinha falado, né, que o polietileno utilizado em vários produtos, né, e é interessante, aqui na imagem a gente tem, pessoal, uma obra de arte contemporânea, né, produzida através de sacolas plásticas. É uma imagem, é uma foto feita de cima, onde os caras criaram aqui, né, uma torre, né, só de sacolinhas plásticas. Isso aqui faz a gente pensar o quanto nós somos plásticos dependentes. Nós somos muito plásticos dependentes. Gente, extremamente plásticos dependentes. Tá? No nosso cotidiano, nós utilizamos plásticos demais. E qual é o problema disso? A gente já sabe, né, que esse plástico, para ser absorvido, se eu pegar essa molécula de eteno e repetir ela milhões de vezes, eu vou ter um polietileno, eu vou ter um plástico. Só que, qual é o problema disso? É que o tempo de desintegração desse plástico é muito longo. Então, para o meio ambiente, né, isso é terrível, porque demora muito tempo para que o plástico acabe se desintegrando, para que o plástico acabe sendo realmente decomposto. É claro, nós já temos hoje, né, muitos estudos e muitas possibilidades de fazer plásticos com polímeros naturais, sem ser sintetizados pela indústria química, e dentro dessa não é que seja sem ser sintetizado pela indústria química, mas a matéria-prima dele, né,
vem de um produto orgânico, então essa síntese que a indústria química vai fazer é mais tranquila e ele vai poder ter um tempo de desintegração menor. Esses são os ecologicamente corretos. Mas não é o caso do eteno aqui.